Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do Bíblia, um Tesouro Escondido. Estamos fazendo um panorama, passeando pelos capítulos do livro de Êxodo e hoje nós vamos entrar um pouco no capítulo 21. Mas antes eu queria saudar aqui os nossos pastores, pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor, irmãos, amigos. E pastor Diniz Preste, paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem. Israel sendo formada agora, como já vimos nos capítulos anteriores, como uma nação sacerdotal, Deus governando no meio do seu povo. E o Senhor estabelece os 10 mandamentos, mas também deixa registrado algumas leis de relacionamento de empréstimos, né? Sobre a violência, enfim. Mas eu queria ler aqui hoje um especial, que está no capítulo 21, que diz assim: Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Pastor Diniz, há muitas coisas maravilhosas nesta história do servo hebreu. Vamos primeiro para o aspecto prático, né? Deus tinha tirado um povo da idolatria do Egito, da servidão do Egito, da escravidão, e Deus vai fazer desse povo agora uma nação. Esse povo tinha uma necessidade de leis. Leis com relação ao culto e leis com relação também à vida cotidiana, à vida social daquele povo. Para que aquele povo fosse um povo ordeiro, tivesse ali as leis, e é interessante nesse aspecto, que são chamadas leis mosaicas, e os estudiosos dividem ela em lei cerimonial e lei moral, e é interessante que Deus, quando ele estabelece a lei, Deus está fazendo uma revolução, porque Deus vai ensinar aquele povo a justiça, até naquilo que era a lei moral. Deus vai ensinar aquele povo vai ter leis. Deus fala isso com eles. Que povo há que tem leis tão sábias como o povo de Israel? Isso não veio do homem. Não foi Moisés, o grande legislador, como alguém pode achar. Mas isso vem de Deus. Um Deus que quer fazer o bem ao homem em todos os aspectos. Isso é aquilo que a Bíblia diz para quem crê hoje. Olha, quem crê em Jesus, você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. Então ali estava. Tinha a orientação para essa vida. Como hoje nós não estamos debaixo da lei, mas o servo de Deus, ele é muito mais do que aquilo que a lei do homem que está aí. Naquilo que ele é justo, ele aprende a ser justo. O homem de Deus é um homem diferente, e aqui era isso que Deus estava estabelecendo. Essa nação, ela tinha uma lei. E até com relação à escravidão, que era algo comum para todos os povos, Deus já faz uma diferença. Aqui não. Aqui tem uma maneira que você vai tratar o seu escravo, e você vai tratar o seu escravo de uma maneira diferente. Inclusive, ninguém vai ser escravo para sempre, que era comum no meio de todos os povos. Então, de todas as leis de Deus, em todas as leis, seja ela moral ou seja ela cerimonial, você vai ver um Deus sábio, um Deus justo, um Deus que quer o bem para a vida do homem. E aí você vai ver aqui essa passagem linda do escravo. O escravo aqui, ele assim, olha, depois que você trabalhar 7 anos, você vai sair forro. E aí ia estabelecer também outros aspectos. Olha, se você se casou, né, então você tem direito de ficar, ou você tem direito de sair, dependendo da condição da sua mulher, e sair com ela. Mas Deus dá escolha. O escravo não era alguém sem escolha, como eram os escravos da época. O escravo tinha uma escolha. Mas o escravo, depois de 7 anos, se ele quisesse, ele também podia ficar, por livre e espontânea vontade. Mas se ele ficasse, ele ia ficar para sempre. E aí ele ia à porta da cidade, perante o juiz, ele ia ter a orelha furada por uma sovela, né? Que eram
um instrumento perfurante, né? Que ia perfurar a orelha e ele ia ficar com aquela marca de servo. E é interessante que é a orelha, né? E Deus sempre exigiu do povo que o povo ouvisse. Você tem de ouvir a voz do seu Senhor. E aqui ele diz assim, se você fizer essa escolha, se você amar o seu Senhor e não quiser ir embora, seu Senhor é bom, você pode ficar, mas aí você vai fazer uma escolha séria. Porque você pode ir embora, mas se você não for embora, você vai ficar para o resto da vida. Essa figura aqui profética também é uma figura linda, porque mostra primeiro a justiça de Deus. A justiça de Deus. Você aqui tem primeiro uma figura profética do Senhor Jesus. Porque Jesus é esse que deixou a sua glória e se fez servo, se fez escravo, se fez o mais indigno entre os homens, o mais humilde dentre os homens. E ele foi aquele que, por amor à esposa, por amor aos filhos, ele não quis ir embora. Ele permaneceu. Ele hoje é nosso advogado junto ao Pai. Ele veio para servir, ele se despiu de toda a sua glória para permanecer junto à esposa, junto aos filhos, e porque ele ama o Pai. E o projeto de salvação é do Senhor, é do Pai. Glória a Deus. Então é uma figura linda do Senhor Jesus, que traz essa marca, né, do Filho, mas ao mesmo tempo, como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor deixou para nós esse exemplo desse Deus de amor, desse Deus que não transige. Você quer o pecado, você vai para o pecado. Mas se você quer a Deus, você vai mudar de vida, você vai santificar a sua vida. É o mesmo Deus. E Jesus, ele deixou esse exemplo, e para nós é essa verdade. Você quer ir embora? Jesus é assim. Vós sereis meus amigos, ele disse, se fizerdes o que eu vos mando. É escolha sua. Você quer Jesus como amigo ou não quer? Mas se você quer ele como amigo, você vai entender que ele é o Senhor da sua vida. É o que eu vos mando. É se você quiser. Era a condição do escravo aqui. Você quer ficar? Você vai ficar para sempre. Você quer? Quero. Então você vai ser meu servo para sempre. Você não quer? Não, eu não quero. Pode ir embora. Pode ir embora. Hoje nós somos assim, aprendemos isso com Jesus. Você não é obrigado. Jesus disse lá, né? Ele disse assim, ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou. Ele se deu, ele se entregou por amor à esposa e os filhos, que somos nós. E hoje nós aprendemos com ele e nós não estamos aqui com medo de um Deus, de um Senhor que pune, de um Deus que castiga, de um Deus que manda o homem para o inferno, como as pessoas às vezes pensam. Não, nós estamos aqui porque, como Jesus amou o Pai, amou a igreja e nos amou, nós amamos a Jesus. Glória a Deus. Porque ele se entregou por nós e nós voluntariamente desejamos permanecer para sempre com ele, porque o Senhor é bom, não é medo. Ele é um bom Senhor. Glória a Jesus. Era uma expressão pública, né? Eu amo ao meu Senhor. Ele não tinha vergonha, não tinha receio. E essa é a nossa experiência. Nós servimos ao Senhor e todos sabem o quanto nós amamos ao Senhor. Não, esse detalhe ele é maravilhoso, porque quem olhasse para ele veria a orelha dele furada. Era uma marca. Era algo visível, era uma marca visível. Então diz assim, ó, aquele ali escolheu ficar por amor ao seu Senhor. Não era uma marca escondida, né? Era visível publicamente. Então, o servo de Deus, ele precisa ser identificado. Muito bom. Onde ele estiver, ele precisa ser identificado. Ele tem que ter algo na vida dele que mostra que ele é um servo de Deus, que ele escolheu servir ao Senhor por amor, por gratidão a Deus, pelo que Deus fez na vida dele. Não pode ser algo, olhou, não sabia que você era, fiquei surpreso quando você disse que... Não, isso tem que ser algo visível e as pessoas precisam ver isso no servo de Deus. Eu me lembro daquela passagem, quando os discípulos iam para Jerusalém e chegaram em Samaria, eles foram impedidos de entrar porque eles tinham o aspecto, diz a Bíblia, daqueles que iam para Jerusalém. Então o servo de Deus precisa ter esse aspecto de alguém que está indo para Nova Jerusalém, para aquele que quer um dia morar com Deus na eternidade.
E essa marca, essa identidade, ela foi dada por amor ao Senhor. Não é por obrigação, não é por obrigação. Acho que esse ponto é muito interessante. Existem vários outros exemplos, né? Jeú tinha uma forma que ele era identificado, a forma como ele andava. Elias era identificado como a forma que ele se vestia. As roupas de João Batista. Pedro, quando fala, olha, você é um deles, né? Você fala como eles. Então é muito importante que o servo, aquele que decidiu ficar, ele tenha essa identidade, né? Que é fruto desse amor, dessa declaração, dessa entrega total ao Senhor dele, né? O apóstolo Paulo fala muito bem disso. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso a gente traz e fica patente para o mundo. O homem que vive uma experiência com Deus, isso é notório para aqueles que estão à volta. São marcas visíveis, né? As Glória marcas de Cristo. E novamente nós vemos aqui esse amor de Deus. As pessoas às vezes quando pensam num Senhor, e a Bíblia diz isso, o homem tem um Senhor. As pessoas às vezes até pensam assim, não, eu não quero ser crente, eu não quero ir para uma igreja, tem essa ideia religiosa, né? Porque o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, não é isso não. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Jesus. Nós nos fazemos escravos voluntariamente, mas ele não nos escraviza. Ninguém é obrigado a ficar. Você pode ir embora. Mas o homem que fica, ele fica por amor. E isso é muito interessante, porque não é o medo que salva o homem. Tem um monte de gente que tem medo. Medo de Deus, medo de ir para o inferno. O homem tem medo de um monte de coisa, mas esse medo não salva. O que salva é quando você tem uma experiência com o amor de Deus. Glória a Jesus. O amor que te transforma, o amor que te resgata, o amor que te faz bem, o amor que faz você desejar permanecer. Você quer ficar. Mas nós não temos medo de Deus. Aquele Deus que nós falamos aqui, do monte, do trovão, o monte que fumega. O Deus. Mas isso é uma verdade para nós. Nós, servos de Deus, sabemos quem é o nosso Senhor. Nosso Senhor é puro, é santo, ele não tolera o pecado, ele não transige com o homem, mas ele é bom, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele quer fazer bem ao homem, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer o nosso bem. É Glória isso que nos atrai a esse Deus. Glória a Deus. É isso que Deus é para nós. Glória a Jesus. É a escolha do homem, né, Douglas? Você quer ficar ou você quer ir embora? É a escolha do homem. Alguns dizem que o homem não tem escolha, né? Quando Deus... Mas a escolha aqui está clara. Em toda a Bíblia nós vamos ver Deus colocando a bênção e a maldição. O caminho estreito, o caminho largo. A vida e a morte, né? Então, está claro aqui, você quer ir embora? Não, eu quero ficar. Por que você quer ficar? Porque eu amo ao meu Senhor. Ele nos atraiu com cordas de amor. Exatamente. Somos alvo do grande amor de Deus. Bom, mas nós temos aqui outras leis, outros comentários, mas poderíamos passar... Só um detalhe, Douglas, que é muito importante, eu acho, a gente deixar claro aqui. Nós não estamos detalhando cada lei, porque não é o propósito. É o panorama, né? É um panorama. Nós estamos passando rapidamente, não dá para você pegar lei por lei e explorar. Nós estamos pegando mais o aspecto profético. Muito bem lembrado. E nesse aspecto profético, é muito bom nós entendermos sempre, ressaltarmos sempre, que a lei não salva o homem. Nós não estamos debaixo da lei. E alguém pode perguntar, por que você não mata então? Por que você não rouba, não furta? Por que você não deseja a mulher do seu próximo? Por que então, se você não está debaixo da lei? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. A lei não está escrita para nós em tábuas de pedra. O Espírito Santo, ele faz morada no nosso coração. E agora a palavra de Deus é esse Deus Santo. Então o Novo Testamento diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A lei, ela nunca salvou o homem. Está lá na carta aos Hebreus, está muito claro. A lei nunca salvou o homem. Não é o esforço do homem. O altar não tem degrau. Sempre foi a graça, mesmo no Velho Testamento. A lei não salvou ninguém. A lei mostrou a miséria do homem
E desde o Velho Testamento, a lei apontava para a grande salvação. Cada vez que alguém imolava um cordeirinho, não era o cordeirinho, era o profético. Apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Glória a Jesus. O sacrifício eterno. Isso tem de ficar claro para nós, porque muita gente hoje ainda tem essa concepção do que eu tenho de fazer, eu tenho de guardar, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu tenho de guardar o sábado, são várias coisas que a pessoa fica, está na Bíblia, está na palavra de Deus, e está lá na palavra de Deus. Isso nunca salvou o homem. Isso era para mostrar ao homem a miséria do homem. Mas a lei apontava para o Calvário. Aquilo que nós falamos aqui. A lei previu o sábado, e depois não vamos falar mais do sábado. Mas profeticamente, o sábado era o dia de descanso. E Jesus é o nosso descanso eterno. Glória a Então, Deus. dentro da lei, nós encontramos a profecia, a lei que me fez enxergar o miserável homem que eu sou, e a lei que me fez enxergar o Deus que não tolera o pecado, mas o Deus que me ama e que preparou um recurso para mim, Jesus, o sacrifício eterno, o meu Salvador. E eu não tenho de fazer nada, isso é de graça. Eu preciso de ouvir a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz, o que Deus está fazendo. Não sou eu que mudo a minha vida, Davi já sabia disso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não sou eu que crio. O meu pecado está sempre diante de mim. Como é que Davi sabia do pecado dele? A lei mostrava para ele a miséria dele. Mas Davi, lá no Velho Testamento, está dizendo assim, a respeito de Jesus, ele profetiza no leito de morte dele, né? Há um renovo que ainda não brotou, mas toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. Era esse Deus lá do Velho Testamento que já apontava que aquilo ali era transitório. Era sombra das coisas futuras, das né? coisas futuras, mas tinha uma salvação em Cristo Jesus que já estava profetizado ali no Antigo Testamento. Então não é a lei. Nós estamos aqui tratando da lei, o que você tem que guardar. Nós não fazemos isso para ser salvo. Nós deixamos de matar, nós deixamos de roubar, nós deixamos isso, porque Jesus mudou a nossa vida. Glória a Jesus. Olha, há algo que nós não fazemos aqui no podcast, mas nós gostaríamos aqui de fazer uma oração por você que porventura possa estar sentindo inseguro acerca da sua salvação ou não tem certeza do nome escrito no livro da vida. Salvação é alegria, é paz, é consolo, é certeza de vida eterna. E nós gostaríamos de encerrar o episódio de hoje com uma oração. Eu pedi ao pastor Fernando que faça uma oração pelos nossos amigos, os nossos irmãos e aqueles que estão visitando. Talvez é a primeira vez que você esteja participando, mas Deus tem uma bênção para o seu coração. Pastor Fernando, por gentileza. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesta hora a Ti, Senhor, por todos aqueles que estão participando conosco. Ó Pai, Tu conheces o coração de cada um, o deitar, o levantar, e nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa realizar uma grande obra. Amém. Senhor, na vida de cada um deles. Amém, ó Deus. Revelando a figura gloriosa do Senhor Jesus. Amém. O nosso Redentor, o nosso Salvador. Que cada um possa viver esta experiência nesta hora, Senhor. Amém, ó Deus. Que ao ler a Tua palavra, eles possam encontrar, descobrir esta pérola de grande valor que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Teu Espírito Santo, o revelador dos mistérios, dos segredos da eternidade, possa agir em cada coração, realizando esta grande obra. Nós oramos pedindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Diniz. Amém. Pastor Fernando. Amém, a paz do Senhor. Paz seja a Lembrando, todos. Douglas, que no próximo episódio temos aí as festas, né? As 3 festas principais. Glória a Deus. Tem muita revelação aí. Muita. Não percam o próximo episódio. O povo de Israel foi um povo
que viveu e vive as festas, né? Como também a igreja tem as suas festas espirituais. A todos a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor.